Eu acho que não é impossível para o Ceará, muito pelo contrário, vencer um Botafogo dentro de casa no Newton Santos. Acho que seria um passo que o Ceará está demorando para dar, que é começar a vencer algumas equipes fora de casa e subir um pouquinho desse patamar de não ficar só fugindo daquela zona de rebaixamento, né? Consegue se colocar nesse limbo aí, entre meio de tabela e parte de baixo, mas não consegue dar esse passo a mais, que é pensar em jogar um outro campeonato, né? Você acha que essa análise foge muito da sua ou é mais ou menos por aí também? Não, Ju, vou tá aí. A sua análise foi exatamente a que toda a torcida do Ceará faz, quem acompanha o Ceará, que realmente o Ceará tem essa dificuldade em dar esse passo mesmo, em se impor. E você falou muito bem, assim, não que os elencos se equivalham, mas o futebol que o Botafogo apresenta, ele se equivale, tanto que os times têm a mesma pontuação. Eu acho que o Botafogo, por vir nesse processo de se tornar uma SAF, investiu em contratações, assim, tem um elenco até certo ponto interessante, mas ainda não se encontrou em termos de organização, assim, tá? É um time em formação, está no meio de um processo, e inclusive essa sensação sobre o Botafogo, ela já veio no primeiro turno, né? O Ceará perdeu no primeiro turno em casa para o Botafogo por 3-1, e era um Botafogo em meio a esse processo, e o Ceará realmente não soube se aproveitar disso, assim, foi uma das piores partidas que o Ceará fez no ano, foi a derrota para o Botafogo no Castelão. E hoje foi uma sensação até um pouco mais frustrante pelos gols perdidos no final do jogo. Foi um jogo onde o Ceará teve mais posse de bola, foi um jogo onde o Ceará, se fosse para ver um vencedor, seria o Ceará, se o Ceará teve oportunidades claríssimas de gols. Assim, teve uma com o Guilherme Castilho no primeiro tempo, teve com o Mendonça, teve com o Sobral, teve com o Eric, assim, muitas oportunidades assim, de chances claras, assim, pelo menos 3 claríssimas, de concluir, fazer o gol e virar a partida. E hoje o problema do Ceará, esse resultado se torna um problema pelo acumulado, até porque o desempenho não foi um desempenho tático que de certa forma pudesse animar o torcedor, mas é inegável que foi a melhor partida sob o comando do Marquinhos Santos né, no Campeonato Brasileiro, assim, basicamente, assim, com exceção do E isso jogo. também diz muito, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. O Ceará teve uma vitória importante contra o Corinthians, mas foi muito um resultado de contexto de jogo, assim, muito mais na intensidade, na correria. Não que hoje não tenha sido desse jeito, mas o Botafogo dava muito espaço, assim, tinha as linhas bem espaçadas, era até um time parecido com os problemas que o Ceará vem apresentando, né, com o Marquinhos Santos. Então o Ceará, desde o começo do jogo, não com tanta imposição, mas com mais posse de bola, o Ceará conseguiu, de certa forma, jogar um futebol mais interessante. E o critério, assim, o sarrafo é muito baixo do Ceará do Marquinhos Santos. Qualquer 3 toques de bola, trocas de passes entre jogadores para o torcedor do Ceará hoje é uma coisa que ele não está mais acostumado a ver. E é uma coisa que a gente vem falando de forma recorrente nos telecasts, assim, a forma como o Marquinhos Santos bagunçou o elenco, a forma como a cada entrevista ele parece querer defender o cargo dele, o emprego a todo custo. E me parece, assim, que a diretoria tem essa análise, porque ela é bem fácil de ser feita, o departamento de futebol tem essa análise, mas é uma sensação que o Marquinhos Santos já está demitido há muito tempo. E a escassez de pessoas, de profissionais no mercado para ocupar o cargo, vem mantendo ele até hoje no comando técnico do Ceará. Assim, é essa sensação que a gente tem. Porque nenhum torcedor, assim, ninguém, não é possível acreditar que um departamento de futebol esteja vendo esse futebol apresentado pelo time do Marquinhos Santos, assim, sem qualquer evolução, sem qualquer padrão tático. A leitura de jogo é ruim, ele mexe mal e continua mexendo mal. Assim, hoje ainda teve a infelicidade de 2 jogadores lesionados e é uma recorrência acima do normal de lesões musculares no Ceará. E isso é algo... Até que você colocou isso nas redes sociais como um ponto muito preocupante mesmo, né, do Ceará, de você ter tantos jogadores assim, ao mesmo tempo com lesões e impedindo, né, de reforçar a equipe em jogos importantes como esse, por exemplo. E é algo que a gente percebe que precisa... evidentemente é multifatorial, assim.
O gramado do Castelão é um fator. A diretoria atribui a um erro de planejamento feito no começo da temporada com o Thiago Nunes, esse excesso de lesões que melhoraram com o tempo, mas agora as lesões elas são de cunho muscular e a infelicidade ela fica mais evidente porque o Ceará fez 3 contratações na janela de contratações. Assim, das 3, 2 se lesionaram. O Diego Rigonato no jogo contra o São Paulo, com poucos minutos de jogo, que era um jogador interessante, que vinha agradando a torcida, vinha jogando bem, vinha dando um perfil, uma dinâmica diferente que o Ceará precisava e não tinha. E hoje o John Vasquez, que foi a contratação de um ponta que o Ceará necessitava, precisava para ter no elenco. E hoje o John Vasquez se lesionou. Mas o Marquinhos, ele hoje, falando sobre essa infelicidade dele mexer, a infelicidade nas entrevistas, hoje, o pré-jogo, ele deu entrevista falando que o Ceará estar dividindo as atenções com outras competições faz o Ceará, é o que impediu o Ceará de descolar da parte de baixo da tabela. Sendo que o Ceará não vem fazendo boas partidas em outras competições. O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil, vencendo o segundo jogo contra o rival, mas jogando na força, na intensidade, sem qualquer organização tática. O São Paulo, na Copa do Brasil, teve um resultado, perdeu de 1-0 para o São Paulo, tá no jogo, mas claramente ele não poupa, ele não roda o elenco, ele não tem como ele justificar isso, que existe um foco em outras... focar em outras competições, isso faz o time não descolar da parte de baixo da tabela. Então, assim, a cada entrevista dele você percebe ele mais incomodado e tentando se manter no cargo a todo custo. Criar artifícios, né, assim, de desculpas, né, as famosas desculpas para dizer assim, olha, eu não consigo dar uma sequência, uma evolução, não consigo trabalhar direito e evoluir o que eu tenho, o que eu peguei, né? Então... exatamente. E certamente é um diagnóstico que a diretoria também tem. E o que se sabe é que não existe um ambiente ruim entre o treinador e o elenco. Só que ele claramente está percebendo, o próprio treinador percebe que ele não está conseguindo implementar o seu trabalho. Só que claramente ele está muito perdido na organização tática do time, inclusive nas mudanças. Ele faz mudanças absurdas, assim. Ele no jogo contra o São Paulo, ele morreu com... Ele fez 2 substituições, uma por necessidade da lesão do Rigonato e mais uma. Ele morreu com 3 substituições. Assim. Basicamente, ele fez uma substituição, porque a outra foi forçada. E hoje, ele estava tão perdido que quando o John Vasquez se lesionou, já no final do primeiro tempo, o juiz... A sorte é que o juiz acabou o jogo. Porque nos últimos segundos dos acréscimos, ele ia mandar o Kleber entrar. Ele ia gastar uma parada para colocar o Kleber. Sendo que faltavam segundos para encerrar o tempo. A sorte é que o João Ricardo pediu o fim do jogo e o Rafael Claus acabou o jogo. Senão ele teria feito isso. Então, é uma desatenção, é uma coisa que não cabe no futebol profissional e só mostra como o Marquinhos Santos está perdido. Então o Ceará começou o jogo com uma postura, uma melhora tão sensível, assim, tão pouca, mas a gente precisa ressaltar, assim, porque faz muito tempo que a gente só faz telecast totalmente batendo assim, no futebol apresentado pela equipe do Marquinhos Santos. Mas hoje não é que foi uma coisa que melhorou muito. Mas antes o time não conseguia trocar 2 passes, hoje conseguiu trocar 3, mais ou menos, entendeu? A escalação dele foi extremamente ofensiva, assim. Ele formou ali na frente da zaga com o Richard e o Guilherme Castilho, né? Que são jogadores com menos pegada, mas com um passe vertical muito bom. E colocando na frente o John Vasquez, o Lima, o Vina e o Mendonça, né? E por a infelicidade dele, é uma coisa também que o próprio Minhoca ressaltou por várias vezes, em vários telecasts, a dificuldade que o Ceará tem com a bola parada aérea. Assim, o Ceará sofre muitos gols de bola parada, de escanteio, de cruzamento, de falta, e hoje não foi diferente. Assim. E o Ceará, e foi um lance isolado, assim, o Botafogo não tinha menos posse de bola e não levava tanto perigo, não chegava tanto na área com intensidade do Ceará. E aquele lance do começo do jogo, aos 8 minutos, uma bola parada, o Vitor Cuesta desvia ali a bola e faz o gol de cabeça. E aquilo ali já muda o futebol da equipe. Assim. Acho que o próprio primeiro tempo do Ceará, ele foi muito amarrado e não tem o que a gente falar muito dessa equipe do Marquinhos Santos, porque ela é muito mal treinada.
você percebe que todas as evoluções que acontecem de futebol, qualquer evolução é baseada, e a gente repetiu isso aqui várias vezes, única e exclusivamente na qualidade individual dos jogadores. Então, assim, você coloca peças mais qualificadas, como é o caso do Guilherme Castilho e o Richard no meio campo, vai melhorar evidentemente seu passe, vai melhorar evidentemente a qualidade da troca de passes ali, da movimentação, mas ainda é muito pouco, porque essas peças elas precisam estar na mão de alguém que consiga fazer elas evoluírem, porque elas têm qualidade. E o time evoluiu para isso, o elenco do Ceará tem opções para isso. Mas infelizmente está sob um comando técnico que não consegue extrair mais dessas peças, assim. E ele vem tomando decisões que vem claramente prejudicando o time de forma mais severa, porque assim, ele não roda o elenco, ele morre assim, muito com substituição na mão. Não sei como, porque ele geralmente deixa o Nino 90 minutos, dessa vez ele tirou um pouco mais cedo, mas ele deixa muitos jogadores exaustos, ele roda pouco o elenco, ele sempre morre com substituições. Isso vem gerando desgaste, isso vem gerando a perda da confiança dos reservas úteis que a gente tinha, como o Sobral, Michel Macedo, o Zé Roberto, que era útil em alguns momentos, e a gente vem perdendo essas peças, porque essas peças elas não têm ritmo de jogo, elas vão perdendo confiança, as peças titulares vão estourando, porque elas estão sendo usadas ao extremo, e até o final da partida, muitas vezes. E isso vai trazer danos permanentes até quando o Marquinhos Santos sair. E é uma coisa que eu repito, assim, ele já está demitido. Só falta a gente saber quanto dano ele vai ser capaz de causar até a demissão efetiva dele. Até basicamente encontrarem um substituto que, pelo que você falou, Léo, basicamente é por aí, né? É encontrar alguém que consiga tocar o Ceará e assim, que esteja disponível dentro do que o Ceará também esteja apto a pagar, né? Léo, você tem ainda alguma coisa a acrescentar na sua análise? Não, mas basicamente era sobre isso, assim, sobre a falta de evolução, e claramente a diretoria do Ceará já fez esse diagnóstico, e realmente a dificuldade do mercado faz a manutenção do Marquinhos Santos, assim. O Ceará queria muito contar com... É um desejo do Ceará contar com um nome de peso para substituir ele, assim. O Ceará viu como uma oportunidade na época do Dorival, assim, não era um nome simples para vir, mas foi uma oportunidade que o mercado deu e deu muito certo. Então o Ceará identificou que precisa de um nome de peso para esse elenco. E os nomes possíveis nesse momento, eles são nomes que são menores que o elenco. Os nomes que poderiam vir, o Ceará analisa que eles são menores que o elenco. O elenco queria o Enderson, só que a rejeição foi muito grande, e o próprio Enderson sentiu isso e achou melhor não vir, e segundo informações de quem participou da negociação, o próprio Enderson falou: eu preciso voltar ao Ceará um dia para reparar o meu erro de sair naquela época, mas esse não é o momento, assim, a pressão está muito grande. O Carille se assustou também com a repercussão negativa, então as redes sociais influenciaram muito nessa decisão. Então o clube identifica que precisa de um nome de peso, tanto para o perfil do elenco. O elenco se manifesta muito em relação a isso, que não quer um treinador com jogo reativo, que quer um treinador que jogue de forma ofensiva, porque o elenco entende que a característica do elenco é desse sentido. O clube queria muito contar com o Odair Hellmann, mas existe um problema contratual do Odair, não é um problema. Para o Odair é uma vantagem, é ótimo. Para o Ceará é um problema. Ele foi demitido do time que ele estava na Arábia, só que ele tem uma cláusula que ele ficou recebendo em dólar, muito dinheiro, como funcionário do clube. Então, caso ele assine com outro clube, ele perde esse dinheiro, e são milhões, literalmente milhões. Então, é uma impressão que o Odair só voltaria ao mercado se algum clube cobrisse esse valor. Olha, esse que tu vai perder lá, vou te dar aqui. Então, isso é muito o motivo pelo qual o Odair não quer assumir um trabalho no Brasil. Existe essa questão da multa. Mas era o nome que o Ceará queria contar demais. Era o primeiro nome da lista do Ceará. Então, assim, mas vai chegar um momento que a pressão ela vai ficar insustentável. E é como se o Ceará estivesse sempre esperando alguém cair. Ou do Curitiba, ou do Cuiabá, o do Curitiba que já foi sondado em outros momentos. Então, assim,
é isso. Mas mesmo continuando analisando que esses são nomes que não têm o tamanho que o clube espera e que o clube acha que é o ideal para esse momento. E o Marquinhos Santos, ele não promove qualquer evolução no elenco. Assim, o trabalho tá esgotado há muito tempo. Assim, tá esgotado há muito tempo, há muitos dias. E hoje não foi uma das piores partidas, assim, porque o próprio Botafogo, como a gente já mencionou, é um time que cede espaço, é um time ainda em construção. Você viu que o Botafogo tentava fazer uma pressão na saída de bola do Ceará, ele fazia pressão, ele tinha uma linha alta, só que o espaço dessa linha alta para o meio campo era um buraco, assim, que o Ceará recuperava a bola e ele conseguia avançar ali com muita facilidade, ou com um passe vertical bem encaixado, chegava rápido. E o Ceará conseguiu criar as chances para matar a partida, foi melhor, teve mais posse de bola, mas é um resultado que foi ruim pelo acumulado. O acumulado, se essa atuação do Ceará hoje fosse há 40 dias atrás, isso de certa forma validaria uma expectativa de evolução com o Marquinhos Santos. Eu repito, assim, o jogo contra o Corinthians foi uma partida boa que o Ceará fez, mas uma partida boa que o Ceará fez com base em intensidade e talento individual. Assim, foi uma vitória importante, mas com base nisso. Hoje foi uma partida onde o Ceará conseguiu botar a bola no chão, criar chance, criar oportunidade, mas uma evolução muito sensível. Assim, eu acho que o parâmetro, o sarrafo é que está baixo demais. Mas a gente precisa ressaltar que foi uma das partidas mais aceitáveis do Ceará sob o comando do Marquinhos Santos.